Continuando, como o espaço geográfico ele é anterior a todas as demais categorias, é nele que acontecem todas as relações desenvolvidas na sociedade. Então, é no espaço que nós encontramos os lugares, é no espaço que se desenvolvem as regiões, as paisagens, as redes técnicas, e a partir de agora, então, eu vou tentar explicar de uma forma bem sucinta as principais características dessas outras categorias de análise da geografia. Então, o território. Depois do espaço geográfico, o território é a categoria mais debatida na atualidade. É mais debatida, provavelmente seja hoje, na geografia contemporânea, a categoria mais utilizada nas pesquisas, nos estudos sobre a realidade atual. Então, o que é o território? O território é uma porção de espaço que pode ser delimitada por uma fronteira com limites ou não. Esses limites podem ser materiais, como fronteiras de países, ou pode ser limites invisíveis, como questões culturais, geopolíticas, e que, segundo vários autores contemporâneos, como Rafestan, por exemplo, o território é um espaço que é definido por uma ação de poder. Então, a partir do espaço sendo definido como uma ação de poder, qualquer relação de poder que se desenvolva no espaço geográfico, nós estamos construindo um território. E a partir do território se constrói também territorialidades. Eu vou dar um exemplo sobre a construção do território. Por exemplo, os assentados de reforma agrária. Quando eles perderam as suas terras, quando camponeses, pequenos agricultores quando perderam suas terras por diferentes razões, eles passaram a perder o seu território. Eles foram desterritorializados, perderam o território onde viviam, trabalhavam, moravam, perderam o espaço de viver e produzir, onde eles tinham uma questão de poder que se desenvolvia a partir das suas relações com a natureza, relação de trabalho e relação de vida. Quando perderam as terras, eles perderam esse vínculo com o espaço, então se desterritorializaram. Quando eles ingressaram no movimento de luta pela terra, eles passaram a buscar um território. Eles buscaram a reconectar-se com a sociedade e com a natureza, através do trabalho. À medida que eles conseguiram a sua terra, e já no seu lote, eles foram reterritorializados. Então, eles atingiram novamente a conquista de um território, que é um espaço de luta, de trabalho, de resistência, de produção. Então, é possível, dentro dos estudos de território, estudar as relações de poder que forjam a relação com a sociedade através dessa construção e desconstrução. Territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Então, o Rogério Rasberg diz que no espaço geográfico, muitos povos perdem seus territórios e novamente conquistam seus territórios. E esse processo de conquista, de perda de território e de conquista do território, é um movimento que os povos do mundo vêm desenvolvendo ao longo de toda a história. Então, basicamente, se pode estudar os territórios como um espaço de definição de poder, também em diferentes escalas. Eu posso estudar, por exemplo, microterritórios, que são espaços de determinados grupos, espaços territoriais formados por determinados grupos, como é o exemplo
de uma determinada rua ou uma determinada praça sendo território de um grupo social específico. Por exemplo, um ponto de prostituição, um ponto de venda de drogas, um ponto de luta de determinado grupo social. Então, é um micro território que é um ponto de luta, de disputa de poder por um grupo social. Então, dentro desse sentido, o território é hoje um ponto, uma parte do espaço geográfico onde se desenvolvem muitos estudos contemporâneos.